tudo na paz? Muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui a gente procura sempre trazer um assunto à luz da palavra de Deus. E o tema de hoje é Natal, o Verbo se fez carne. É o segundo vídeo dentro desse tema. No primeiro vídeo, falamos sobre a origem do Natal, como ocorreu, quando ocorreu, o propósito de Deus nesse acontecido. Na continuidade desse tema, agora falaremos detalhadamente de cada um dos símbolos usados nas comemorações natalinas, como surgiram, seus significados, o que é bíblico, o que é pagão. Queridos, te convido agora a refletir comigo sobre o que valoriza ou o que atrapalha o real significado da primeira vinda de Cristo ao mundo. Natal, o Verbo se fez carne, é o nosso assunto de agora. Continue ligado, ok? Antes de mais nada, eu convido você, a se inscrever em nosso canal, Se inscreva, deixa ali, o seu clique, acione o sininho para você receber uma sequência desse vídeo, Se não viu o primeiro, veja esse e o próximo, Deixe também o seu joinha. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos, com seus amigos e familiares e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Ok, queridos? Então, fique atento. Deus tem algo para nos falar nesse momento. Então, quais são os símbolos do Natal? O que significa? O que a Bíblia relata sobre cada um deles? Vamos falar sobre isso agora, entender o significado, as suas origens, o que podemos ou não podemos aceitar dentro da palavra de Deus. Então vamos lá. Primeiro símbolo de Natal que a gente gostaria de falar agora é a árvore de Natal. Sobre a árvore natalina, só data de alguns poucos séculos de existência, embora ideias a respeito de árvores sagradas venham do tempo de Nimrod. Nimrod ou Nimrod é um personagem bíblico, a Bíblia diz que ele é filho de Cuxê e Semiramis, que foi o neto de Cã. Nimrod foi bisneto de Noé, descrito como o primeiro homem poderoso na terra. Também uma velha fábula babilônica dizia que um pinheiro nasceu de um velho tronco morto. E essa fábula era espiritualmente valorizada por muitos daquela época. No caso aqui, o velho tronco morto simboliza Nimrod, morto, e o novo pinheiro simboliza que Nimrod iria viver novamente em seu filho Tamuz. Por sua vez, os druidas cultuavam o carvalho sagrado. Eles os tinham em suas casas, eles veneravam o carvalho sagrado. Em Roma antiga, eles cultuavam o abeto sagrado. O que é o abeto? Era uma espécie de árvore da família Pinaceae e era enfeitada com cerejas negras na época da Saturnália. Em pelo menos uma das 10 passagens bíblicas, a árvore verde é associada com idolatria e adoração pagã desde a Saturnália. Bem, o que é a Saturnália? Se você quer entender melhor sobre esse assunto, eu explico bem direitinho no primeiro vídeo. Então depois você consulta o canal e veja o primeiro vídeo nessa série. Certo, queridos? Depois, então, surgiram as bolas brilhantes de enfeites que, para eles, na época da Saturnália, simbolizava o Deus Sol. Aí criou-se as bolas, de vidro, bem redondinha para enfeitar a árvore de Natal. Hoje tem de vidro, de plástico, de vários modelos e tamanhos, de várias cores e formatos. Depois surgiram outros enfeites de tudo um tipo. Aí vem sinos, essas bolas coloridas, vem os papais noéis, os trenós, os duendes, os gnomos. E se falando em Papai Noel, o que podemos entender sobre esse personagem? Então, o primeiro símbolo de Natal, no caso, a árvore. Sabemos que a adoração à árvore é de origem bem longínqua na história. E geralmente se entrou aí no meio sagrado, veio também de movimentos pagãos. E o Papai Noel?
Noel é uma palavra que vem da língua francesa que significa Natal, certo? Então, teve origem, né, a aparição do Papai Noel nas comemorações natalinas, teve origem na pessoa de São Nicolau. Quem foi São Nicolau? Um bispo católico que viveu no quarto século na cidade de Mira, né, onde atualmente é a Turquia. Né? Quando ele completava aniversário, que era no dia 6 de dezembro, aí ele comprava muitos presentes, saía distribuindo para as crianças de rua. O aniversário era dele, mas ele que dava os presentes para as crianças de rua. Geralmente, ele usava roupas muito coloridas e chamativas. Um tempo depois, os nórdicos e os germânicos passaram a apresentar ele com roupas verdes. E por último, a Coca-Cola o adotou como garoto propaganda e mudou a cor da sua roupa para o vermelho e branco. E isso aconteceu em 1881. E isso foi registrado numa revista americana chamada Harper's Weekly. Mais tarde, o desenhista Haddon Sundblom, ele utilizou a imagem no comercial e acrescentou um saco de presentes e um gorro que antes não tinha. Aí depois veio a história do Polo Norte, que na verdade entrou como uma estratégia da Finlândia para estimular o turismo local. Então, a morada do Papai Noel, né, o seu iglu, a sua cidade natal, veio de uma estratégia finlandesa para injetar o comércio, para alicerçar, para ampliar o comércio turista naquela época. Então, queridos, no ano de 1950, o governo da Finlândia construiu uma vila chamada Lapônia, né, que se tornou então o lar de Noel. O nome Noel, como dissemos, é de origem francesa, porém vinda do inglês, se chama Santa Claus, né, a tradução de Noel para o inglês. Santa Claus, que vem de uma adaptação das palavras Sinterklaas, que é como São Nicolau era chamado na língua holandesa. Então, de Noel até São Nicolau. Pois é, não se entristeça, meu querido, Papai Noel nunca existiu de verdade. Ele é apenas um jogo de marketing para alavancar as vendas do final de ano, para atiçar o comércio. É o garoto propaganda do comércio natalino. Infelizmente, esse símbolo roubou o lugar do verdadeiro aniversariante. E muita gente não se atenta a isso, né? Pois bem, essa é a história do Papai Noel. Um terceiro símbolo natalino, né, que é muito falado por aí e muito degustado, que é o peru de Natal. O peru na ceia de Natal surgiu nas comemorações de ações de graça em Massachusetts, nos Estados Unidos. O Dia de Ações de Graça é o principal feriado nacional dos Estados Unidos e também do Canadá. Isso teve origem lá no século XV pelos espanhóis e isso antecede a comemoração natalina. Já no Canadá, o Natal é comemorado na segunda-feira do outono. Dá para entender? Na segunda-feira do outono é que se comemora o Natal no Canadá. Em 1863, o presidente Abraham Lincoln, ele transformou essa celebração em feriado nacional e é uma das mais lindas comemorações, se podemos falar assim, é o Dia de Ações de Graça nos Estados Unidos. É muito linda e eu tenho em particular o fato de dizer que é das comemorações mais lindas que eu posso ver. O Dia de Ações de Graça nesses países. Ok? Então, olha aí a origem de onde veio a ceia, o peru de Natal. Mas há um outro símbolo natalino que é bem comum, né? Com certeza você já ouviu falar ou já viu, ou talvez até tenha participado de alguma ornamentação dessa chamada presépio. É o quarto símbolo natalino. O presépio é o único símbolo natalino baseado nos evangelhos.
Ele é a reprodução do cenário onde Jesus nasceu, um estábulo ou uma estrebaria. Este hábito surgiu na Itália, devido à questão de o artesanato ser forte naquela região. Aí o presépio caiu no gosto do povo, porque juntou-se artesanato e a ornamentação do presépio que envolvia isso, aí deu certinho a junção aí. Segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 7, Jesus nasceu numa estrebaria, né? Num estábulo que do latim seria praesepium, né? Praesepium, a raiz, né, da palavra presépio, que para o nosso português é comumente conhecido como o presépio. O perigo, queridos, do presépio é que muitos religiosos gostam tanto desse símbolo que passam a idolatrar, a venerar, e isso se torna um pequeno altar dentro da igreja ou dentro da sua casa. Então, deixa de ser um símbolo que traz a menção do nascimento de Jesus para se tornar um artefato de idolatria ou superstição. E isso é um grande perigo. Ok? Então, um quinto símbolo do Natal são as guirlandas. Guirlanda essa palavra significa coroa de flores. Ou em nosso português comum, é muito mais fácil de entender, são arranjos de flores. Elas tiveram início na Roma Antiga, foram incorporadas no Natal por volta do século XIX. E o nome lá, quando surgiu, era Coroa do Advento. Né, no século XIX. Os romanos costumavam acreditar, queridos, que apresentando ramos de plantas, né, na cabeça, né, nas coroas, traziam sorte, né, e saúde aos portadores. É por isso que quando assistimos filmes épicos, né, vimos os Césares com pequenos raminhos na coroa sobre a cabeça, né? A gente vê isso em livros, em quadros, em desenhos, porque ali era onde na superstição trazia sorte e saúde, né? Aí daí então veio de forma redonda e de enfeite as guirlandas, onde em outros países todas as portas no período do Natal tem que ter uma guirlanda, né? Não é tão comum em nosso país Brasil, mas ela está aí também incrementada nos símbolos natalinos. Ok? Um sexto símbolo do Natal são os sinos. Sino de Natal, né? A palavra sino, né, provém do latim signo, que quer dizer sinal. No decorrer da história, o sino servia como, de fato, um sinal, um mensageiro da guerra, da paz, de boas ou más notícias. Em algumas aldeias na China antiga, eles assinalavam as horas do tempo, que não haviam relógios na época, então o tempo era pelos toques do sino. Né? Suponhamos, passou-se 1 hora, aí eles davam ali um conjunto de toques, aí eles sabiam pelos toques já se passou esse tempo, porque não se tinha relógio na época. Então os sinos continuam a badalar em algumas comunidades de lá até hoje. Muitas cordas que movimentavam os sinos hoje foram substituídas. Comumente nós vimos os sinos hoje com badalos, né, de ferro que tem no seu centro, onde tecem aqueles barulhos, aqueles sinais, aqueles sons. Mas em algumas regiões a tecnologia deixou de lado os braços humanos para puxar a corda, para balançar o badalo, e muitos sinos são acionados por mecanismos eletrônicos, mas não deixaram a sua utilidade até hoje. Para a Igreja Católica Romana, o sino é um símbolo que anuncia o nascimento de Jesus. É por isso que surgiu aquela tão conhecida canção: bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Faz menção, porque a Igreja Romana ela colocou esse símbolo como símbolo de anunciação do nascimento de Jesus. O sino é um dispositivo simples que produz som, é um instrumento de percussão, é muito conhecido com o nome idiofone.
né? Também se usa o nome badalo, né? Badalo é aquele ferrinho que tem no centro dele, mas muitos lugares chamam não de sino, mas de badalo, que é aquela lingueta interna, que em outros lugares aquela lingueta interna não se chama de badalo, mas de martelo. Então ele chama o sino de badalo e o seu centro de martelo. Aqui no nosso país nós chamamos esse conjunto de sino, quando é uma peça que bate, né, e tece o som por fora, né, do seu espaço. Os sinos são feitos geralmente de bronze para que tenha um som agudo, tonante. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa consideram os sinos como uma peça sagrada. O sino representa um chamado hoje para as missas ou reuniões de assembleia. Queridos, a história do sino começou na China no ano de 3000 a.C. e por ser um objeto que foi demais introduzido nas cerimônias pagãs naquela época, naquelas regiões, ele foi reconhecido pela Igreja Romana no século II depois de Cristo, com a finalidade de avisar a comunidade a hora inicial de uma reunião, de uma celebração, de uma assembleia, que hoje tem esse sentido nas torres católicas. Já no século VI, os monges missionários europeus trouxeram para a Europa Central. E uma das primeiras citações de sino na Bíblia Sagrada está no livro de Êxodo, no capítulo 28, versículo 25, quando descreve a vestimenta do sacerdote Arão, que diz assim: Arão será revestido desse manto quando exercer suas funções, a fim de se ouvir o som das campainhas, que eram pequenos sinos naquela época, quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Certo? Então, é uma citação de sinos na Bíblia, né? É uma das primeiras citações que a Bíblia fala. Ou seja, o som da túnica que as pessoas que ficavam do lado de fora ouviam, né, quando o sacerdote entrava, né? Sinos dentro do tabernáculo poderia ter uma prova sensata de que o sumo sacerdote estava realizando o rito sagrado em seu favor, embora ele estivesse da vista, né, dos que estavam de fora, mas eles ouviam o sino. Por quê? Só quem entrava no tabernáculo era o sumo sacerdote, e ele era com um cordãozinho na cintura e esse sino nas vestimentas. Eles ouviam o sacerdote, os sininhos balançando, porque o sacerdote estava se movimentando dentro do tabernáculo. Certamente, se os sinos parassem, né, o sacerdote havia morrido. Isso acontecia porque se o sacerdote estivesse em pecado, não tivesse se santificado adequadamente para essa cerimônia, aí ele seria fulminado na presença, né, de Deus, ali no tabernáculo onde estava a Arca da Aliança, né, a pia batismal, o castiçal. Então por isso que eles usavam esses sininhos e a fitinha, né? Enquanto houvesse barulho, tinha ali então os sininhos. Certo? Aqueles pequenos sinos também testemunhavam que o sumo sacerdote estava na época do seu ministério devidamente vestido com as vestes do seu ofício, portanto, não estava incorrendo na sentença de morte. Como muitos outros artefatos, os sinos foram amplamente usados também em cerimoniais pagãos. Daí gerou a dúvida em alguns sobre o seu uso, porém a questão é como você está usando tal coisa, a quem você está oferecendo então. Compreende a intenção de que aquele objeto está sendo oferecido para Deus, ou então você está levando em um âmbito de adoração que não é o lugar dele. Então os artefatos, eles podem simbolizar e mostrar algo da história, ou também eles podem atrapalhar um pouco a sua fé em adoração a Deus. Um sétimo símbolo natalino é a estrela de Natal. Com o tempo, outros enfeites foram acrescentados na decoração da árvore de Natal. Entre eles, um que se tornou o principal e que deve ficar no topo, que é a estrela de Natal. Ela simboliza a estrela de Belém, né? Uma referência entre os cristãos do tempo do nascimento de Cristo.
O Evangelho de Mateus registra que quando Jesus nasceu, uma estrela anunciou seu nascimento e guiou os reis magos do ocidente até o local onde estava o menino Jesus. E também estavam ali os pais dele, Maria e José. Já em Mateus, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 2, está escrito: pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. A estrela iluminando a trajetória é um símbolo de orientação ou favor divino. Também, como era o presépio, é um outro símbolo natalino que também é descrito na Bíblia Sagrada. Acreditam que essa estrela na árvore de Natal, tendo 12 pontas, pode simbolizar as 12 tribos de Israel ou então os 12 apóstolos. Certo? Há um oitavo símbolo natalino que são as estatuetas ou bonecos de duendes, né? Ou comumente aí conhecido como os ajudantes do Papai Noel. Aqui, queridos, já se refere à mitologia, às superstições, e isso está incrementado no paganismo, e isso é antibíblico. Existem várias lendas baseadas em mitologias sobre seres que vivem nas florestas e que têm poderes mágicos. Diversos nomes podem designá-los, como os goblins, os pixias, elfos, os gnomos e vários outros nomes para intitulá-los. Em muitos contos de Natal, os duendes são os ajudantes do trenó do Papai Noel. Queridos, esses símbolos devem ser rejeitados porque eles são antibíblicos. Eles contrariam a palavra de Deus por se basear em fábulas de superstições e crendices antibíblicas. O apóstolo Paulo já exortava ao jovem Timóteo quando registra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o seguinte: mas rejeitem as fábulas profanas e de velhas, a exercitar-te a ti mesmo a piedade, e não as fábulas. Sua própria aparência geralmente distorcida, esses gnomos, ou duendes, têm orelhas pontiagudas, narizes pontiagudos, poucos dedos, olhos graúdos, demonstram que os seres malignos podem representar a distorção da imagem de Deus. Uma vez que nós somos imagem e semelhança de Deus, claro que no aspecto interior, mas também foi Deus que moldou o nosso corpo físico. Então recorre um risco de distorção. Certo? Então, o melhor que fazemos é vigiar na palavra de Deus que diz, Lá Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, ele diz o seguinte: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejam participantes com os demônios. Versículo 21 diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que de fato está acontecendo, queridos, é o que alerta também no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 12, que diz: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então perceba que a Bíblia nos alerta e nos exorta para a gente se afastar dessas coisas, porque causa abominação aos olhos de Deus. Estão associados a poderes místicos com prática de magia que a Bíblia condena veemente. Então, cuidado com esses artefatos na sua casa, na sua vida, porque geram maldições. Ok? Então, o oitavo símbolo natalino são as velas. Essa palavra vela é derivada do latim vigilare. Vigilare significa cuidar, observar, vigiar. Foi daí que veio para o nosso português o verbo velar ou velório. A raiz dessa palavra, que é o vigilare, veio de uma raiz sânscrita, Vangyayami, que traduzido quer dizer incito, torno, alerta, alegre.
né? Que é a raiz original dessa palavra. Lembre-se, querido, que estamos falando de vela no sentido luminosa, né? No sentido luminoso. Vela de acender, se é que fica mais claro, né? Se liga aí no pleonasmo, né? Então, porque tem também uma vela que é a vela das embarcações. Sendo assim, esta vela de barco tem o sentido de origem que veio da palavra véu, né? Diferente da palavra vela do latim viglare, a vela do barco, na tradução original, ela veio do véu, que se entende por tecido, pano, como se aprende aí em aula de embarcações. Mas, queridos, a pergunta é, de onde vem a vela no sentido luminoso, né? As velas foram criadas pelos romanos, né, ali no ano 500 antes de Cristo, e eram verdadeiras velas imersas e feitas em sebo de animais. Já na China, os primeiros registros de velas feitas de gordura de baleia remontam à dinastia Qin, né? Essa dinastia Qin foi no período do ano 221 a 206 antes de Cristo. Mas o que a Bíblia diz sobre acender velas? A palavra de Deus não ordena e nem proíbe acender velas, exceto por idolatria ou feitiçaria. Aí a Bíblia condena. Sendo assim, queridos, é pecado velas para uso de superstição, de idolatria ou feitiçaria. Aí a Bíblia condena. Por quê? Porque querem tornar a vela sagrada com um valor espiritual que ela não tem. Vela não tem poder especial nenhum. Usar vela para iluminação ou decoração não é pecado, mas querer que seja objeto sagrado de superstição ou idolatria, isso é abominação. Na Bíblia, alguns conceitos são ilustrados como luminárias ou fogo. No Antigo Testamento, por exemplo, lá em Levítico, no capítulo 24, versículos de 3 a 4, diz que havia pequenas lâmpadas parecidas com velas. Também tinha as candeias acesas diante de Deus no tabernáculo. E mais tarde isso foi registrado no templo. A luz representa ali a forma como Deus ilumina a vida, revela as coisas escondidas e conhece as intenções do coração. Não aquele objeto, mas o que ele simbolizava. Mas saibam que o poder não está na vela, mas em Deus. Ele que é a verdadeira luz. Ele é a pura luz. Quando Jesus veio, ele declarou: eu sou a luz do mundo. Porém, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí tentam substituir a luz verdadeira espiritual, que é Jesus, por artefatos materiais, adorá-lo, né, dentro de uma idolatria e de uma superstição. Todos os símbolos do Antigo Testamento, eles apontam para Jesus Cristo. O evangelista João, no capítulo 1, versículos de 3 a 5, ele diz que agora chegou a verdadeira luz, para nos dar ênfase de que Jesus, de fato, é a luz do mundo. Né? Hoje, queridos, os símbolos como as velas já não são necessários na nossa vida espiritual. Não tem efeito nenhum acender vela para orar, para rezar, pagar penitência e ir em cemitério. Não tem efeito nenhum vela, a não ser para clarear um ambiente. A prática de acender vela para orar, rezar, fazer penitência, né, afugentar maus espíritos, isso não está na Bíblia. A Bíblia não dá ênfase a isso. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada, ela rejeita esse tipo de coisa porque veio Jesus. É por isso que no Natal a luz veio ao mundo para substituir qualquer superstição e crendice que exista por aí. Os primeiros discípulos não acendiam candeias ou velas com esse propósito. Velas eram usadas no tempo de Jesus para iluminação. Por quê? Porque não tinha luz elétrica naquele tempo, não tinha lanterna, não tinha a facilidade de iluminação de ambiente que temos hoje. Então eles usavam candeias, velas, tochas, fogueiras, candeeiros, né? Por causa da ausência da luz.
Acender vela não dá poder nenhum à sua oração ou à sua reza. Uma oração com vela acesa é igual a uma oração sem vela acesa. O que vai importar é a intenção do teu coração na oração para com Deus, certo? Ela não dá importância, né? Mas sim um coração contrito e humilde a Deus. Observe, segundo o livro dos Salmos, capítulo 51, versículos 16 e 17. Não precisamos fazer sacrifícios comprando velas para ganhar o favor de Deus. É o que diz no Salmo. Observe o que está escrito no versículo 17 do Salmo 51. Sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará nosso Deus. Dá para entender? Pois bem, queridos. Por mais que os símbolos natalinos sejam hoje figuras que representam a festa do Natal, essas imagens fazem parte de uma composição do clima de Natal, mas que não gera em nós o seu verdadeiro sentido, o que é essencial. Por que comemorar o Natal? O que aconteceu? Vale ressaltar que o Natal é a festa em comemoração ao nascimento do Salvador, Jesus Cristo. Portanto, para nós cristãos, Jesus é o principal e único sentido do Natal. Deixo aqui então essa reflexão, para tecermos um raciocínio lógico dos fatos e compreender melhor o que é comemorar Natal, ok? Daremos continuidade a esse assunto no próximo vídeo, né? Se inscreva, acione o sininho e vamos ter a continuidade e traremos ali 15 razões porque devemos comemorar o Natal. Certo? Então acione o sininho e temos um próximo encontro dentro desse assunto. E que Deus te abençoe. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar.